Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus do Vendo CRM e você está acompanhando ao VendoCast. Hoje temos um convidado muito especial, o Marcos Paglioni, consultor e especialista em gestão de negócios. Não é mesmo, William? É isso aí. Hoje a gente vai conversar aí um pouco sobre gestão de negócios, sobre estratégias de vendas. E a gente trouxe um cara aí que já é parceiro nosso faz um bom tempo aí e indica muito o nosso sistema, porque como ele já comentou um pouco antes com a gente, é um sistema que ajuda as pessoas a tirar mais resultado das vendas da empresa deles, né? Então, Marcos, seja muito bem-vindo aí ao nosso VendoCast e se Legal. apresenta aí pra gente. Boa, agradeço a oportunidade aí, William, Matheus. A plataforma Vendo CRM é uma plataforma que nós já utilizamos aí há bastante tempo. Salvo engano, aí já tem mais de 4 anos que nós utilizamos a plataforma de vocês e também recomendamos para os nossos clientes. Veio de indicação de uma grande amiga minha, da Josi Gomes, né? A Josi é uma querida. Isso, A Josi trabalhou comigo em 2018, 17, Legal. e acabou que ela pegou o voo ali e foi embora, né? Eu isso. falei, "Olha, é bom sim, Josi, eu acredito que as pessoas elas vêm para evoluir, né? E falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Marcos Paglioni. Quando eu vou me apresentar, eu sempre gosto de falar que eu sou especialista em solucionar problemas complexos e criar resultados extraordinários, né? Eu sempre gosto de usar Olha esse. só que legal. Eu Esse falo, resume bem, né? resume bem, eu falo porque o profissional que não serve para servir, ele não serve para viver, né? Eu sou natural de Goiás, nasci em Tumbiara, que próximo aqui a Uberlândia. Fui criado a vida toda ali, até os 14 anos, de 13, 14 anos de idade, no interior de Goiás, ali na cidade chamada Inaciolândia. E de lá nós viemos direto aqui para Uberlândia, né? Então tem esse sotaque meio goiano aqui misturado com mineiro. Vocês são aí do sul, aí vocês devem estranhar um pouco. Mas acaba que a minha vida começou realmente ali em Goiás. Ali. Eu falo que tem um livro que eu gosto demais, Matheus, Uhum. que é o livro do Poderoso Chefão. Não sei se vocês já Top. leram. O filme é surreal, cara, mas Show de bola, cara. o livro ele traz outras personagens. Eu falo sempre que a diferença do livro para o filme é igual você ver uma paisagem bonita. Quando você está lá presente, vendo aquela paisagem, é uma coisa. Quando você vê a fotografia da paisagem, ela te inspira, mas não é aquela mesma sensação. Uhum. Tá ali, né, de corpo e alma, sentindo o cheiro e tendo aquela experiência. E o livro é isso, a diferença do livro para o filme. E na contracapa do livro do Poderoso Chefão, o Mário Puzo ele colocou ali: o homem tem só um destino, né? Colocando essa frase aí, aderindo ela ao Dom Corleone. E aí eu fiquei encabulado com aquela frase, falei, bicho, que o homem tem só um destino? Não é possível isso. E aí, no fim, eu acabei entendendo, terminando o livro, entendendo a minha própria vida, que nós, seres humanos, nós nascemos com um único destino. Cabe a nós encontrar isso o mais rápido possível para não se perder no meio dessa jornada chamada vida. Então, você vê hoje os grandes profissionais, as pessoas que são mais reconhecidas no mercado, elas não estão fazendo nada diferente do que elas faziam quando elas eram crianças. Elas continuam brincando, só que agora a brincadeira ficou séria. Agora não pode errar. Agora a margem para erro ela diminuiu do que quando era criança. Eu falo isso porque hoje eu falo, eu sou especialista em solucionar problemas complexos e criar resultados extraordinários. Nossa, aí você está mentindo demais. Eu falo, não, eu faço isso desde os 6 anos de idade. Eu lembro que eu E- comecei a trabalhar ali com, acho que com 8, 9 anos de idade, muito novo. Na época, não sou velho assim demais, tenho 31 anos, mas na época eu chorei, dei uma bia danada da minha mãe para pegar um carrinho de colé para vender, William. E minha mãe não queria deixar de jeito nenhum, muito novo, né? Eu fiquei encabulado. Com muito custo, ela me levou para vender, para pegar esse carrinho de colé lá na sorveteria do senhor Dair de Nato. Cidade muito pequena, acaba que a gente conhecia todo mundo. E aí eu peguei esse carrinho de picolé para vender, acordei, nem dormi de noite pensando nisso. Era horário de verão na época, eram 5h30, 6 horas da manhã, já estava levantado, já tinha comprado uma pochete num camelôzinho que tinha na rodoviária lá da cidade, uma cidade de 12 mil habitantes, pequenininho demais. Comprei uma pochetezinha, um boné, já fiquei louco para vender esse tal desse picolé. Acordei minha mãe, 6h30, nós estava batendo na porta da casa do senhor Ferdinando, lá pela abrir a sorveteria para pegar esse carrinho. Meu carrinho, e aí, rapaz, o pessoal pegou e falou assim: o senhor Dardinato que queria escolher os picolés e queria montar o carrinho. Eu falei, não, eu que vou montar. Eu lembro que um carrinho de picolé, Matheus, eles são 5 placas, né? Você põe uma no Uhum. 4 no lado e a tampa já é térmica, fecha ali o carrinho de picolé. Eu mesmo montei isso,
E ele queria escolher os picolés para mim. Eu falei, não, eu vou escolher o picolé, eu quero X de morango, X de chocolate, coisa que eu mais gostava na época. E saí, rapaz, fui embora com a minha mãe, tudo escuro ainda, não tinha nem como eu vender esse tal desse picolé, voltei embora para casa com esse carrinho. Sentei no sofá lá da minha casa, pus o carrinho do lado do sofá, na sala. Sol apontou, eu já peguei esse carrinho e fui embora, vender. O Sim. primeiro lugar que eu fui foi no supermercado, um padrinho meu que tinha lá na cidade, o segundo maior supermercado da cidade era dele, e é até hoje, né? E aí eu fui no supermercado e falei, vou lá no meu padrinho que ele já vai me comprar, isso é tudo, eu já resolvo o dia. Cheguei lá e não tava. E aí rodei, rapaz, perdi o dinheiro de hoje, eu devo ter vendido uns R$ 7 de picolé na época. E eu lembro que eles Sim. davam 25% de comissão. E aí eu fiquei encabulado com aquilo. Eu falei, não tem lógica. Eu já tinha chupado uns 4 ou 5 picolé, meu lucro ficou tudo ali. Aí eu fiquei encabulado demais. O que que eu fiz no outro dia? Eu lembro que isso era um sábado, primeiro dia que eu fui, um domingo eu peguei o carrinho de picolé e eu deixei lá no supermercado do meu padrinho. Não sei aí no sul, mas aqui eu acredito que já tem também. Mas antigamente não tinha esses freezer que ficam em supermercado, sabe, com sorvete. Sim. Nem tinha muito sorvete. Eu não sei se é porque eu morava numa cidade muito pequena. Sorvete era na sorveteria, né? A carne era no açougue. Uhum. E esse negócio de hoje em dia, o mercado tem tudo. E aí eu peguei, fui lá, conversei com meu padrinho e falei, ô padrinho, eu tô pensando em deixar esse carrinho de picolé aqui e tudo que vender eu ganho 25%, nós divide. Isso com 8 para 9 anos de idade, hein, olha. E aí eu peguei, deixei esse carrinho, peguei uma bicicleta, fui embora para casa. Aí eu voltava lá só para olhar. Eu lembro que a menina do caixa chamava Michele. Ele chama, né? Deve ter morrido, não. E aí ia vendendo, eu ia na sorveteria de bicicleta, voltava e repunha aqueles picolé que já tinha vendido. O negócio começou a vender demais. Eu já tinha um ponto de venda com 9 anos de idade já. Os pais iam comprar, fazer compra no domingo, e acaba que o menino ia com ele, queria chupar um picolé, alguma coisa ali, ele já ia pegando picolé. E eu só repondo, o senhor da ginástica falou, mas o que você está arrumando? Eu falei, não, eu estou organizando ali, deu certo. Funcionou tão bem, rapaz, eu só vendia picolé final de semana, porque eu estudava de meio de semana. Todo final de semana eu rodava com 2 carrinhos de picolé. Colocava uma no supermercado e outra no restaurante, de um amigo do meu pai. E aí eu ficava só de bicicleta, repondo esses picolé. E eu, nesse período ali que eu fiquei vendendo picolé, eu ganhei mais dinheiro que meu pai. Meu pai cortava cana na época, e Nossa. minha mãe colhia algodão, meu pai cortava cana. Uma família muito simples, né? Fazendo isso, eu ganhei mais dinheiro que meu pai. De lá para cá, nunca mais meu pai ganhou mais que eu. E aí, a gente foi, o negócio foi dando certo. Eles viram que o negócio ficou bom demais, eles cortaram meu carrinho de picolé lá e colocaram no freezer lá. Eles atravessou meu negócio lá, eu não consegui continuar. Mas aí, por quê? O que isso tem a ver com a frase do filme que o homem tem só um destino, né? Até hoje eu continuo escolhendo os melhores picolés e colocando os carrinhos no lugar certo, entendeu? Nada mudou. Eu continuo fazendo a mesma coisa, só que a brincadeira ficou mais séria, né? Hoje eu tenho 2 filhas, a Yasmin e a Helena, tenho esposa, que é a Nayara, e acaba que hoje eu não posso errar, porque se eu erro hoje eu coloco a vida delas em jogo, né? E de lá Exato. para cá eu vim brincando nesse negócio de colocar carrinho de picolé, e acabou que nós mudamos para Uberlândia, resumindo a história de uma forma breve, e aqui eu comecei a trabalhar com móveis planejados, comecei a trabalhar na marcenaria, fui para ser luthier, que o dono era luthier, eu toco contrabaixo, fiquei doido para aprender a fazer meu próprio instrumento, aprender como que funciona aquele negócio. Eu cheguei, ele me colocou para fazer mesa, cadeira, as coisas, até hoje ele não me ensinou a fazer instrumento. Mas aí com isso eu aprendi a fazer os móveis. 17 anos de idade eu montei minha primeira marcenaria, com 2 funcionários. E aí Só. não tinha nem idade para ter CNPJ, a gente foi fazendo, não sabia nem o que era contrato, muito simples. E aí nós fomos quebrando a cabeça ali, errando, acertando. Eu lembro que chegou com 23 para 24 anos de idade, eu já estava com 24, 23 funcionários CLT, já Olha só. na marcenaria. Eu tinha 2 arquitetos, um administrador, aí eu coloquei uma equipe interna só para fabricar os móveis e outra externa só para montar os móveis, e um rapazinho lá, chama Jonathan, só para ficar rodando de moto nas obras. Falei, filho, onde você vê uma bitorneira, você para, pega o contato do dono da obra e passa para as meninas, para as arquitetas ligarem e a gente fazer o projeto para eles sem custo. Porque fazendo o projeto 3D sem custo, a gente vende os móveis planejados. Então a gente dá um projeto e espera, em contrapartida aí, né, na reciprocidade, receber a questão do orçamento e fazer os móveis planejados. Então foi assim que as coisas foram acontecendo.
Até que em 2017, na época a gente estava fazendo serviço para a prefeitura, pegamos algumas. Nós não éramos o licitante, né? Nós não éramos o preposto, o próprio licitante ali, era uma empresa, uma engenharia, terceirizava a parte dos móveis para a gente. E aí nós pegamos o serviço da prefeitura aqui de Uberlândia, fazer o fórum, a procuradoria do Ministério do Trabalho, um serviço grande, e acaba que demorou demais para receber, porque foi troca de gestão, por mais que fosse uma obra estadual, mas foi um rolo, rapaz. Sei que eu fiquei um período sem receber, e eu sempre queimando caixa para crescer, e Apertou. ciclo financeiro grande, né? Os prazos de recebimento grande, e o ciclo de pagamento curtinho, né? Com a folha gigante e tudo. E eles me deram um balão lá para fazer esse pagamento, foi o suficiente para eu não conseguir ter caixa, ter capital de giro para continuar a operação. E aí foi quando nós fechamos. E na época, em 2017, eu passei uma situação terrível, saí de menino prodígio ali, acho que meu sogro e minha sogra falou, nossa, minha filha acertou a vida com esse rapaz. Porque em 2017 eles viram que eu acho que ela não tinha acertado tanto na vida, não, porque o trem foi feio. E eu tinha até me emoção de falar isso, eu não gosto de ficar voltando nessas histórias, porque é bom lembrar, mas eu não falo muito disso. Mas Sim. eu lembro que minha menina tinha acabado de nascer, rapaz, foi terrível. E eu nunca me tive dinheiro, desde quando eu comecei a vender polé, eu sempre tive meu dinheiro. E de repente eu não tinha dinheiro e tinha gente me cobrando para todo lado, eu não podia sair na rua. E aí comecei a entregar as coisas. Lembro que eu estava no meu escritório, no final das contas lá, depois, tava eu lá, uma cadeira que eu já tinha dado as cadeiras para os arquitetos, computador para pagar a rescisão trabalhista delas. Fiquei só com uma cadeirinha assim, lá um ar-condicionado ligado, e eu lá, pensando o que eu ia fazer da vida. Chegou um rapaz que tinha me vendido um seguro lá e feito um negócio bom para mim. A primeira parcela eu tinha que passar uma diferença para ele. Ele foi me cobrar, eu falei, rapaz, não tem dinheiro para nada. Aí ele falou, não, Sim. não vou sair daqui sem receber, não, tem que levar alguma coisa. Aí eu lembro que eu falei para ele, então leva esse ar aí, tá tudo certo. Que é o que eu tenho hoje, é só esse ar-condicionado, essa mesa aqui, eu tô de jeito, você tá vendo? Aí ele Nossa. subiu na escada e arrancou o ar-condicionado. Aquilo ali para mim foi o fim. Eu falei, Deus. Aí o dono do barracão chegou na sequência, que eu tava devendo 3 lugares. Aí o dono do barracão chegou, era um galpão grande, ele chegou me cobrando também o aluguel. Eu olhei para ele e falei, senhor Antônio, fazer um negócio. Eu vou te entregar a chave aqui, o senhor fica com o que tem aqui dentro, do jeito que está, que dá muito mais do que o aluguel, porque tinha câmera, sistema de alarme, a gente tinha feito uma série de benfeitorias lá na época para adaptar o nosso negócio. Falei, o senhor fica com tudo do jeito que está, que o rapaz acabou de me levar o ar aqui, e até meu conforto ele tirou. E aí tá kits. Aí ele falou, tá, então, Marcos, tudo bem. Entreguei a chave para ele e fui embora. Aí cheguei lá na casa da minha mãe, foi direto pra minha mãe, né? Vai pro ninho, né? Quando o trem aperta, você volta pro ninho. É, Minha mãe não tava, disse que tava lá na minha avó. Aí fui para casa da minha avó lá, ver minha mãe lá e conversar, né? Tava muito abalada, tava imagina. arrasada. A minha menina tinha o quê? 9 meses de idade, 6 meses de idade. E eu fui para casa da minha avó e elas me desceu a lenha, porque na minha família não tem ninguém que tinha aquele tanto de funcionário. O povo da família todo sempre trabalhou, né? De carteira assinada, sempre trabalhou mais para as outras pessoas, ou se é autônomo é mais igual meu pai que é pedreiro, meu tio que é pedreiro também, e respeito bem a profissão, mas trabalha ali prestando serviço a eles mesmos. E aí me deram um sermão, rapaz, aqui foi o que faltou para eu desabar. Aí eu voltei para Imagina. casa, fui embora para o apartamento, cheguei lá em casa, minha esposa tinha feito minha mala já, que não estava aguentando mais. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho foto dessa mala até hoje. O pai dela e a mãe dela, tava uma crise danada, né? Acabou que depois o pai dela e a mãe dela foram os que me ajudaram mais mesmo, depois no final. Mas isso foi terrível. Então, hoje, quando eu Imagina. trabalho com consultoria, eu falo pro pessoal, eu falo, eu não sou coach, eu não consigo ser coach. Tem dificuldade no digital, porque eu não consigo mentir. Meus clientes, Sim. quando chegam aqui no escritório, eles falam, ai, graças a Deus, preciso ouvir uma palavra boa aqui para ter ano. Eu falei, então você vem no lugar errado, porque eu vou te falar a verdade. Vou te falar onde você está errando, vou te falar o que você precisa fazer para melhorar, e mudar não é fácil, porque não Sim. é a empresa que quebra, quem quebra é você. Ou você já nasceu a empresa com você quebrado. Então, para mudar, para ter processos, para ter organização, para conseguir fazer uma precificação adequada, para comprar bem, para frear um crescimento louco, igual eu já fiz, que não é fácil, às vezes na vontade de crescer demais o empreendedor
O empresário ele começa a colocar em risco muita coisa que não devia, ele começa a vender patrimônio, ele começa a tomar crédito com um juro mais alto do que o lucro dele, ele faz loucura para crescer o próprio negócio, chega no final ele não tem capital de giro, está com um ciclo financeiro grande, ele cai no que na administração a gente chama de efeito tesoura, que é quando o faturamento é alto, o capital de giro é baixo e o ciclo financeiro é esticado. Então, se o cara fatura 1 milhão e ele precisa de 500 mil de capital de giro, o quanto que ele precisa ter todo mês? 500, mas ele queimou os 500 para crescer o negócio para faturar 1 milhão, aí ele está faturando 1 milhão em 10 vezes, ele recebe quanto por mês? 100 mil, falta 400. O que o cara faz para cumprir as obrigações? Ele antecipa cartão de crédito, e ele vai no banco, ele antecipa boleto, e ele faz um financiamento a uma taxa de juro altíssima, mais alta que a margem que ele tem, para conseguir ter capital de giro, e ele troca a cebola. E a gente vê várias empresas aí que quebram faturando 1 milhão. Você vê a empresa lotada de pessoas, aquele negócio louco que quebra. Aí você fala, como pode? Falta de gestão e falta de planejamento. Então, resumindo essa pergunta aí, que é o Marcos Paglione, né? Eu sou esse cara e tenho essa dificuldade do digital justamente por isso. Porque se eu for falar no digital, eu sou meio tipo, não agrado, não vim para agradar ninguém, e tá tudo certo. Não falo, tem as minhas palavras até são bonitas, mas o meu jeito é duro, né? Não disfarço, não fico fantasiando os 5 passos para chegar no 1 milhão, e que a vida vai ser fácil. A vida vai ser difícil, a vida vai ser dura. Superar as crenças que a sua família colocou em você, isso não é fácil, isso é um papel muito difícil, e quanto mais a idade chega, mais difícil fica. Um cara, para ele conseguir romper as crenças familiares, até os 20 anos é uma coisa, os 30 é outro, os 40 é outro. O cara que passou dos 40 e está querendo superar a crença familiar, esquece. Fica tranquilo em casa. Isso. Se não está lutando antes, não é agora que ele vai mudar, acabou. Depois dos 40, 45, ele esquece. A pessoa ela não muda mais, porque tem uma coisa no nosso cérebro que chama neuroplasticidade, que são os nossos neurônios espelhos e a capacidade que nós temos de aprender coisas novas. Quando a nossa neuroplasticidade ela não é estimulada, quando você não se estimula, sai da sua zona de conforto para aprender coisas novas, os seus neurônios espelhos eles já estão todos atrofiados. Você só faz aquilo que é mais confortável, conversa com quem você gosta, está nos ambientes que você gosta, não estuda, não faz uma atividade física, não se dedica a nada, chegou nos 45 anos, é caixão, jogo do Flamengo e tomar um Skol e gritar gol, entendeu? Se aposentar. Novela, assiste o jogo do Flamengo, toma uma cervejinha, pede um torresmo ali do lado ali, no outro dia vai trabalhar de novo, 6 horas está em casa, não se arrisca, senão a pessoa acaba se machucando muito, sabe? Agora, quem está na luta há muito tempo e nos 40 anos ainda não conseguiu acertar, mas está se estimulando, está se desafiando o tempo inteiro, essa pessoa, ela com certeza ela vai vencer, né? A vitória, ela chega, mais cedo ou mais tarde ela chega. Não é questão de cima, é questão de quando, né? Quem está buscando realmente a questão de ser a questão de quando. Legal, Marcos. Cara, que história maravilhosa, assim, tanto de superação quanto nos negócios mesmo. Tanto a gente vê muito que isso reflete bastante o seu trabalho nas empresas. Então, digamos assim, a mão calejada já de tanto trabalhar, né? Então, essa objetividade que você dá no seu trabalho, tipo assim, para mim, é de uma riqueza muito grande. Porque justamente hoje em dia tem muita gente que fala o que vai agradar, né? E não o que realmente vai ajudar. E nem sempre o que vai te ajudar é o que você quer ouvir. Então, vai muito do gestor ter essa humildade de entender também. É verdade. Exato. E uma coisa que você falou ali, né? Nada é um manual, vamos se dizer assim, ou tem um passo a passo, né? Cada um tem a sua particularidade, cada empresa ela vai ter que seguir um passo diferente da outra, né? E isso é que envolve o seu trabalho, né? Você chega, olha o que está acontecendo e trabalha em cima daquilo ali, vai jogar a real para pro teu cliente, né? E resolver o problema dele. Exato. Porque... Entendendo as limitações também do próprio cliente. Exato, exato. Então, já que a gente começou a falar já de resolução de problema, queria saber aí de você, como que você monta as etapas aí da sua consultoria,
por onde você começa? Quais são os principais pilares aí que você tem na sua consultoria que já começa a resolver aí os problemas dos seus clientes? Legal, boa. Geralmente, consultoria é um mercado com uma barreira de entrada muito baixa e um desafio muito alto, né? Então, hoje é muito fácil ser consultor. Hoje qualquer um pode ser consultor. Não Sim, precisa ter formação acadêmica, não precisa ter uma especialização. Inclusive, tem muitas pessoas boas que eu conheço que não têm nenhum tipo de formação, não têm nenhum tipo de especialização e são ótimos consultores. Mas a questão depois de entrar é fácil. O difícil é você permanecer e conseguir ganhar alguma coisa com aquilo. Porque no é, final do dia você está trabalhando com pessoas, não robôs, né? Então, sim, colocar processo, um algoritmo com um robô é muito fácil. Você desenha a linha ali, ele vai seguir aqui, tá tudo certo. Agora, o ser humano, ele não é assim tão analítico, né? Ele não é tão processualista. O ser humano, ele oscila de acordo com as emoções que ele tem. Então, o primeiro ponto que a gente olha dentro de uma empresa é aquela questão do clima organizacional, né? Então, eu vou entender, independente se essa empresa, é o caso da distribuidora que eu te falei, era só ela e o esposo, hoje já estão em 7 no total, os dois mais 5 funcionários hoje já, em período de 6 meses de consultoria. Mas eu sempre gosto primeiro checar o clima organizacional. Por quê? Vamos colocar agora uma clínica, né? Que a nossa especialidade é administração e gestão de clínicas e hospitais. Nichei muito nesse segmento, por entender que é um segmento que tem uma carência muito grande de sim, gestão, de administração, de finanças, e por também ser um segmento que tem um poder de investimento maior do que os demais. Não que eu ligo só para o dinheiro, mas a gente precisa sobreviver no final das contas, e o seu ticket ele tem que ser aderente ao público, né? Então, eu sempre gosto de analisar o clima organizacional, primeiro com os sócios, né? Primeiro eu converso com os proprietários ali, os sócios, entendendo sobre cada um dos colaboradores, e sobre ele e sobre cada um dos colaboradores. Aí acaba que um bom consultor, ele é um psicoterapeuta, né? Não tem jeito. Eu acho que eu não fiz psicologia, mas acaba que por eu gostar muito de filosofia, gosto muito de antropologia, sociologia, sou fãzaço de psicologia, né? Eu estava conversando com uma amiga minha que é psicóloga, e a gente começou a falar de Freud e de Jung ali. Eu falei, Marcos, você conhece Mike? Você está falando, Mike é minha professora. Eu falei, não, é porque eu gosto de ler, sou autodidata. Aí hum, acaba que a gente entendendo um pouquinho do comportamento humano e fazendo essa análise de clima organizacional, você vai entender o perfil do dono, né? Ele é um perfil mais colérico, é um perfil mais melancólico. Qual que é o perfil desse dono? sim, Quais são o conjunto de valores que esse dono prega e que ele pratica na vida dele? Eu sempre falo que é o seguinte: a gente vai falar de cultura empresarial, você tem que entender que o dono da empresa ele é um gerador de cultura, ele está aqui em cima. Toda a equipe ela vai soar de acordo com esse cara aqui. Então, se o dono oscila, a equipe oscila. É incrível, é igual um diapasão. O dono é o diapasão. E ele bate a nota e a equipe ressoa naquela nota. é, Se o cara bater, não espere você tocar um sol e querer que a sua equipe toque um ré maior. Ele não vai tocar sol. Entendeu? Se você tocar uma melodia triste, a sua equipe vai tocar uma melodia triste. Então, o dono, ele é isso. Então, eu começo a analisar o dono, o conjunto de valores que ele prega e que ele pratica, e ele vai me falar um pouquinho sobre cada um dos colaboradores. Aí depois eu vou conversar com os colaboradores e trago essa fotografia para ele e mostro. Talvez aquilo que ele acha que os colaboradores são, eles não são. Talvez não é assim. Talvez ele está enxergando aquela questão da expectativa e a realidade, né? Talvez o que eu projete no outro é a expectativa que eu tenho nele. Agora, qual que é a expectativa que ele tem em mim? Pô, será que essas expectativas elas estão alinhadas? Por isso que é muito sim. importante reuniões periódicas, sempre para fazer um alinhamento de expectativa nas reuniões one-on-one, né? Então, William, bacana. Bicho, vamos entender aí, você está gostando do trabalho, tá bacana. O que, que mais tem te feito feliz aqui dentro da companhia? O que, que mais tem te deixado chateado? Existe algum ponto? Ô, William, eu quero que dentro do seu setor você traga um projeto de melhoria para Sim, mim. Não que nós vamos aplicar isso, mas eu gostaria que você elencasse ao longo de todo esse mês um projeto de uma melhoria no seu setor aí que vai aumentar o resultado ou que vai melhorar a qualidade de vida do pessoal que trabalha com você. Se eu peço isso para um cara que nem tem cargo de supervisão e ele cria isso, eu vou ouvir da cabeça do meu colaborador o que, que ele está vendo lá dentro. Porque às vezes eu sócio, eu founder, eu não tenho tempo de estar ali todos os dias,
Mas o cara criando um projeto de melhoria, o que precisa ser implementado, eu já consigo ver pelo olho dele, né? E aí Sim. é outra máxima aí do livro lá do Poderoso Chefão que a gente estava falando, que tem o que eu achava legal do Don Corleone ali no livro, é que ele conseguia ver pelos olhos do outro. Então, a questão da empatia, muitos falam sobre ela, mas poucos sabem o que é ser empata, entendeu? Não é fácil ser empata. Ser empatia, você tem que se despir do ego aí que o Matheus falou mais cedo e se colocar, se projetar no ego do outro e fazer esse alinhamento expectativo. Então, no momento que a gente faz o clima organizacional, eu entendo como está a cultura dessa empresa. E aí, Sim. passou disso, a gente vai para a estruturação do financeiro, né? Eu falo que não adianta, muitas consultorias já entram direto em vendas. Que vender é muito bom, faturar é muito legal, mas qual a margem de contribuição? Minha precificação, como eu sempre falo, a gente vai olhar nos DRE, eu faço um DRE projetado, então eu projeto as despesas da empresa ali, com base no faturamento dos últimos 6 meses, ou do último exercício, e eu crio um DRE projetado. E aí depois eu vejo o que vai acontecendo na realidade. E aí eu pergunto para os sócios, como que você precifica o seu produto ou o seu serviço? Ele é precificado de acordo com o que você precisa de geração de caixa ou por padrões de mercado? Existem 3 formas, Matheus, de fazer precificação. Uma Uhum. delas é através das práticas de mercado. Então, vocês pegam aí em preço software, quanto que é um CRM assim, assim, assado, é R$29,90, vamos cobrar R$29,90. Mas será que aquele concorrente usa a mesma tecnologia que vocês? Será que aquele concorrente tem o mesmo custo de folha que vocês? Será que aquele concorrente tem a mesma estrutura física que vocês têm? Será que Sim. aquele outro concorrente tem a alavancagem que vocês têm ou ele tem uma alavancagem maior? Então, assim, tem que analisar primeiro qual que é a precificação que eu consigo arcar com as minhas obrigações aqui. Aí depois sim, a precificação baseada em pesquisa de mercado ela é muito importante, porque eu vou entender se a minha precificação correta, real, que traz receita para dentro de casa, ela tem aderência no mercado. Então, aí a gente faz sempre a precificação, primeiro, analisando um DRE projetado com cálculo de margem de contribuição, e aí a gente vai fazer isso por tipo de serviço oferecido ou por tipo de produto. E aí é bacana porque quando você pega uma análise do último exercício anual, você vai ver que de 100, de 10 produtos, de 10 serviços que a empresa oferece, ela sempre vende 2 ou 3 a mais. O restante ali, ela vende mais menos. E o que ela mais vende é o que a equipe de venda sente mais conforto em vender, porque teve mais treinamento ou entende mais. Nem é Uhum. porque é o que tem mais, nem é porque é o que tem mais comércio, não. Às vezes é porque é o que é mais confortável para o vendedor pela falta de treinamento de vendas, de treinamento de produto. E aí o cara foca Sim. em vender o que ele consegue argumentar melhor, que é onde a gente cai na neurociência mais uma vez, e nós tendemos a fazer aquilo que é mais confortável para a gente. Sim. Até o mais racional dos homens, ele vai fazer sempre. Se for pegar qualquer pessoa, a forma como ela faz uma coisa é a forma como ela vai fazer quase todas as outras. Um dia eu fui contratar um rapaz, um cliente meu, aí eu fiz a entrevista, falei, para onde você está indo agora? Qualquer lugar que ele fosse, eu ia. Aí ele falou, vou lá pro lado do centro. Eu falei, rapaz, me dá uma carona. Aí eu fui com ele, a hora que eu olhei o carro dele, eu falei, Deus me livre, por dentro. Uma loucura, desorganizado. Para o cargo que ele ia assumir, ele não poderia ser uma pessoa desorganizada. Sim. Não que ser desorganizado tipo assim, que tanta gente que às vezes foca tanto no trabalho e acaba deixando desorganizado, mas é as coisas, o jeito que você trata seu carro, bicho, é o jeito que você trata sua esposa, o jeito que você trata a sua casa, como que está a sua casa lá, é o jeito que você trata a sua vida, a sua conta no banco. Se você não sabe onde estão as suas coisas dentro da sua casa, você não sabe nem que taxa de juros você está pagando no banco, você não tem noção de nada. É. Então, a gente vai para essa análise financeira justamente para ter esse entendimento, né? Qual que é o meu produto que tem mais venda e qual que é a margem de contribuição que esse produto me dá? Talvez eu estou vendendo um produto que tem comércio demais, só que a margem de contribuição é baixa, ou seja, quanto mais eu vendo daquele produto, eu não consigo ter receita suficiente para pagar meus custos fixos. Então, eu preciso estimular a venda em produtos, em serviços que têm mais margem de contribuição. Aí sim, depois que a gente faz a estruturação do clima organizacional, entra no pilar financeiro, aí nós vamos entender se o cara fatura 300 mil por mês, por exemplo, qual que é o principal canal de tração que traz essa receita? É o Google, é as redes sociais, é a indicação, é os clientes de base, são os passantes, qual é o principal canal? Que eu vou dar estímulo naquele canal que traz mais resultado e vou desenvolver os outros que estão em déficit, vou ver qual o produto que tem mais representatividade no faturamento,
vou dar foco nesse produto. Se esse produto tem uma alta demanda, eu vou precificar ele se for um serviço e não for commodity, né? Porque commodity você não consegue precificar demais. Mas se é serviço, eu sempre subo a régua mesmo. Serviço é caro. Eu falo, gente, serviço tem que ser, valor de prestação de serviço tem que ser boa. Eu falo que tem uns vocabulários que eu troco dentro das companhias aí, Matheus. Eu sempre falo, troca preço por valor. Troca Uhum. pagamento por investimento. Uhum. Sim. Igual nas clínicas, eu falo, troca cliente por paciente. Então, pensa o tanto que fica ruim. Ó, Matheus, vou te apresentar o preço que você vai pagar no nosso sistema. Olha a diferença. Matheus, excluindo o valor de investimento financeiro, resta alguma dúvida quanto o quanto o sistema vai agregar dentro da sua empresa? Não, mas eu não entendi aquela questão da integração. Eu volto lá e resolvo. E agora? Não. Então, excluindo o valor de investimento financeiro, tem alguma outra dúvida? Não. Então, tá, vou te apresentar o valor de investimento financeiro. O valor de investimento financeiro antes de apresentar o valor de investimento, eu vou sustentar o valor. Só Sim. para reforçar, Matheus, esse sistema ele vai reduzir 4 pessoas na sua operação, que seria com a média salarial de R$ 2.500 cada, já iria para 10, mas as taxas de impostos da CLT seria investir por mês uma média de R$ 16.500 nesses 4 colaboradores. Então, só o sistema ele já vai mitigar esse custo que você teria na sua folha salarial. Outra coisa que você vai ter é a questão de organização. Hoje, você colocar uma pessoa para organizar a sua empresa, além dela não conseguir organizar bem, ela vai ter grande dificuldade de manter os caderninhos ali, tudo com as anotações em dias planilhas. O sistema ele É. já consegue te dar toda essa informação. E o melhor, o sistema vai te dar dados para que você possa ter decisões mais assertivas. Então, você vai tomar a decisão de forma mais assertiva. Tomando decisão de forma assertiva, pautada em informação, você vai ter uma receita maior, ou seja, você vai ganhar mais dinheiro ou deixar de gastar à toa. Então, somando tudo isso, o valor de investimento no sistema hoje é de apenas R$ 29,90 por usuário. No seu caso aí, como são 45 usuários, eu consigo fazer para você por apenas R$ 25 por usuário. E aí eu Sim. gostaria de entender se você já quer agendar a questão da implementação do sistema essa semana ou na semana que vem, que eu já quero reservar com o pessoal, com o técnico aqui para organizar. Então, tá vendo tanto que é diferente? Você Não, tira o foco tanto do número, né? E bota o É, foco no que ele entrega. perfeito. E outra, também a questão do suporte. E aí você vem lá, porque eu fiz uma boa análise no meu financeiro ali, né? Eu sei o produto que eu vou dar foco, eu sei o canal de tração que eu vou usar, eu sei o anúncio que eu vou usar para trazer mais receita para o produto que eu já fiz análise que tem mais margem de contribuição, eu vou direcionar treinamento para a minha equipe de vendas para aquele produto que traz mais receita, que tem um ICP ali que é ideal para esse tipo de produto, esse tipo de serviço. Então, olha o quanto que eu vou direcionar depois que eu saio do financeiro, aí eu vou para marketing. Ó, marketing, preciso de campanhas aqui para esse tipo de serviço aqui, para esse tipo de produto, preciso posicionar minha marca nesse sentido, para gerar mais atratividade para cá. Equipe de vendas, vamos nos preparar que a partir de hoje nós vamos dar uma evidência, um foco maior nesse produto e eu vou bonificar vocês com 2% a mais na comissão para quem vender esse serviço, esse produto, para já gerar interesse. Então, aí eu já venho para cá, jurídico. Esse contrato aqui, esse termo de consentimento aqui, ele está deixando muita brecha. Quanto mais nós vendermos desse serviço, mais exposto a risco nós estamos. Aí eu vou lá no jurídico, reviso os termos de consentimento, reviso os contratos, reviso tudo direitinho. Olha, eu já indo para o jurídico organizando. Eu vou no administrativo desenhar o organograma da empresa, com definição de funções, de cargos, de benefícios, plano de carreira. Então, olha o tanto que ficou legal. Eu entrei pelo clima organizacional, entendi onde eu estou pisando, ajustei o financeiro, aí do financeiro eu consigo ir para todas as outras áreas. Aí entra o trabalho da Consulclinic, entra o trabalho da Padrione Negócio e Serviço. Porque a maioria das empresas de consultoria hoje são nichadas em um único setor. E assim, com todo perdão, até alguns amigos aí que são especialistas em um setor, vocês nunca vão ganhar o que a gente viu. Por quê? Nós conseguimos juntar o rol de todos os departamentos da empresa sim. e entregar um programa de benefício, entregar um pacote de soluções de acordo com aquilo que ele precisa. E na maioria das vezes a gente não vende tudo. Eu sempre entro vendendo a análise de clima organizacional pro cara. Baratinho, é igual uma cunha, sabe? A gente entra com aquele um valor simbólico ali. Aí o Sim. cara gosta, ele fala, não, faz o DRE projetado, faz a análise do nosso financeiro. A gente já entra com mais um pouquinho. E do financeiro eu falo, rapaz do céu, isso aqui você precisa dar um foco aqui no marketing aqui, no comercial aqui. Marcos, estrutura, arruma a casa para nós.
Aí a gente arruma a casa, o negócio tá tocando redondinho. Aí eu falo, cara, e agora? Você tem que contratar um gestor ou treinar melhor o seu que tá aí, para ele tocar o bumbo aí todos os dias, né? Fala, Márcio, vou Sim. contratar, mas rapaz, será que ele vai conseguir fazer igual vocês fazem? Onde a gente vende a gestão terceirizada. Que é um gestor que vai uma Uhum. semana na clínica para acompanhar esse gestor interno se ele está seguindo aqueles processos. Então, aí daí a gente cria modelos de reuniões, né, mensal, com apresentação de resultado, com estruturação dos KPIs lá atrás. A gente vai fazer a reunião com a leitura de KPI, análise de falha e proposta de melhorias dentro da reunião mensal. Estrutura a reunião quinzenal para sentir o cheiro do mês. Vamos bater a meta ou não vamos? O que está faltando? Aí depois o foco fica tudo venda, sabe? Porque tudo venda, quanto mais vende, eu tenho problema na entrega. Eu vou lá e arrumo justo. Eu vendo, eu tenho problema jurídico, alguma coisa, eu vou lá e arrumo. Eu estou vendendo, eu estou tendo problema com um colaborador insatisfeito por causa do programa de benefício. Eu vou lá e arrumo. Então, depois que entra do clima organizacional e financeiro, aí vai direto para marketing e vendas, batendo fundo ali. Eu estou até dando uma consultoria aqui para você, né, no meu modo. Tô quietinho anotando tudo aqui, ó. E aí a gente depois desencadeia para os outros. É isso. E Marcos, deixa eu perguntar, cara. Teve algum cliente que você chegou para dar consultoria e viu, cara, tipo assim, claramente você está perdendo muito dinheiro aqui. Por exemplo, no caso da precificação. Quando a precificação ela é feita de maneira errada, você, querendo ou não, deixa de ganhar, certo? Exato. Talvez ali você poderia estar faturando tanto e está faturando às vezes a metade por conta desse produto. Igual você falou ali, aumentando poucos por cento na margem, já deu uma diferença gigantesca. Cara, que case você tem de clientes que claramente estavam perdendo muito dinheiro? Eu tenho um case emblemático aí, foi em 2020, final de 2020, início de 2021, foi quando eu resolvi especializar nas clínicas, né, consultório, Uhum, pequenos hospitais. Sim. Foi uma empresa que comercializava, a empresa foi vendida para um grupo suíço, para próteses auditivas, né, aparelho auditivo. Até cheguei a eu sei comentar. qual que empresa é, cara. Já prospectei ela. Então lá na época, estavam com 6 unidades, faturamento Uhum. médio ali, não vou abrir o nome da empresa, então não tem problema falar faturamento. Faturamento médio ali de 450 mil, e aí eu entrei na operação. A dona, uma querida, uma grande amiga minha mesmo, uma pessoa assim, muito boa. Eu falo sempre que a melhor coisa que tem é que os meus clientes eu não tenho rusga, sabe? Não tem, porque quando começa a ter, eu já tiro e pronto, sabe? Isso é muito bom, cara. Eu sinto o cheiro do problema, eu vejo se não vai ter solução, já sai. Isso é o verdadeiro relacionamento com o cliente. É diplomacia, né, cara? E aí acaba que é uma grande amiga, né? Tava gestante ali na época, recém-descoberta uma gravidez de gêmeas, ela ali já numa idade bem complicada, já estava fazendo alguns exames ali, conseguiu engravidar. Falou, Marcos, fiz que você assuma para mim aqui a companhia durante esse período. E no primeiro ano nós crescemos 45% no faturamento. Então, e aí fez uma renovação do contrato, e esse contrato acaba que ele foi até março desse ano. Nós começamos faturando 450 e entregamos faturando 2 milhões por mês. Nossa. Nossa. Só focado em quê? Em experiência do paciente, em troca de vocabulário, em sinergia com a equipe, em entusiasmo. Foi um negócio lindo, eu tenho até no meu Insta lá, eu postei a despedida, foi um luto, assim, uma loucura, porque a empresa foi vendida, aí o grupo suíço assumiu, não tinha como a gente continuar na Sim. operação, e acaba que, assim, foi triste a despedida, porque a equipe inteira estava dessoando no mesmo tom, sabe? Então, hoje, qualquer negócio vende, entendeu? O cara pode Sim. ter um negócio, qualquer negócio, desafio qualquer pessoa a falar de qualquer negócio para mim, qualquer negócio, cara, pode vender balinha na rua, coco, o que que quiser. Ele só não está vendendo porque ele está desorganizado, a verdade é essa, entendeu? Se ele se organizar, ele vai vender. Então, Sim. lá, o que foi o grande diferencial? A reprecificação para cima de produto. Então, nós paramos de vender aparelho auditivo e focou em vender reabilitação auditiva, tratamento auditivo. E aí o paciente teve a consciência que ele estava ganhando a prótese auditiva e investindo no tratamento. Porque quando eu entrei, elas vendiam a prótese auditiva, o aparelho auditivo, e já tinha que dar uma série de retornos ali enquanto a pessoa estava Uhum. no aparelho. Só que isso não era tão divulgado. Aí o que, que eu fiz? Eu foquei a venda no serviço, reabilitação auditiva, programa de tratamento, por meio da prótese auditiva, que é uma ferramenta para a fonoaudióloga trabalhar. As fonos tinham uma dificuldade muito grande de negociação, porque a maioria dos profissionais da saúde, não só em geral, não estudam na faculdade. Eu estou no nono período de Direito,
Até hoje, eu não tive uma aula de vendas lá. E agora, fase final, não vai ter também, tenho certeza. Sim. Negociação, vendas, não tive. Tive uma matéria de empreendedorismo, que de empreendedorismo não tem nada. Então, assim, sem crítica, a faculdade que eu curso aqui é uma das melhores aqui da região, mas não teve. Preparando sempre o Sim. mercado de trabalho, preparando sempre para concurso. Então, a maioria Uhum. sabe negociar. E aí É nós assim mesmo. entramos com uma estratégia, um treinamento de negociação pesado para que elas se tornassem facilitadoras, não vendedoras. E hoje o termo vendedor, gente, ficou pejorativo. Desculpa É, aí vocês que trabalham com isso, né, divulgando isso todos os dias, mas falar assim, ah, sou um vendedor é meio que a pessoa tem, algumas pessoas têm vergonha. Por quê? De tanto vendedor no cego, é, oferecendo coisas que não existem para pessoas que não precisam. Então, acabou Sim. que o termo ficou pejorativo. Então, hoje eu não prefiro, eu troco a palavra vendedor pela palavra facilitador, pela palavra consultor. O cara fala, especialista. mas eu vendo xícara, cara. Como que eu vou ser um consultor de xícara? Ótimo. Eu chego na sua loja para comprar xícara. Marcos, você precisa dessa xícara para sua casa ou é para sua empresa? Nossa, é para minha empresa. Bacana. Qual tipo de cliente que você atende? Qual que é o segmento que você atua? Nossa, eu tenho uma empresa de consultoria, gestão, administração, ciência. Não, então você recebe muito médico, muito dentista, muito psicólogo. Sim. Cara, eu tenho uma xícara aqui bacana que eu tenho certeza que vai agregar muito valor lá na sua sala. É para a sala de reunião, é para a sua sala. Não, eu vou colocar na sala de reunião, mas estou pensando em pôr na minha sala também. A pessoa já vem com um jogo de xícara, com um detalhe dourado em cima, fala, Marcos, inclusive vou te mandar uma receita, cara. Você passa uma Nutella aqui, você coloca uma bolachinha, cara, isso fica ótimo. E eu até te recomendo, você já tem suqueira lá, você já tem uma jarra de água bonita, porque com uma xícara dessa você vai precisar de mais coisa. Fala, eu não tenho Sim. não. Já traz uma suqueira bonita, já traz uma jarra de Já água vende o bacana. kit. O cara vem e fala, bicho, e onde você vai colocar essa xícara? Você não tem uma bandeja? Nossa, cara, vou te mostrar um negócio. Quando eu saio da loja do cara, eu comprei, assim, xícara, comprei jarra de água, jarra de leite. Eu, se eu fosse vendedor de xícara, que isso? Com toda a modéstia do mundo, sem parecer. Mas, cara, eu ia fazer um diagnóstico profundo para entender para que essa pessoa quer essa xícara. Mas antes de fazer um diagnóstico profundo, eu ia criar um approach ali, um rapport muito interessante, porque as pessoas falam, fazer sondagem, fazer diagnóstico, as pessoas hoje não dão informação. Sabe por que elas não dão informação? Que o rapport dessa pessoa é fraco. É, Quem tem um rapport bom, tira tudo que a pessoa precisa. Tudo. Eu sim. tenho uma clínica de estética aqui em Uberlândia, que eu montei essa clínica para minha esposa, que às vezes meu cliente fala, o que garante que isso funciona? Eu falo, você tem quantas clínicas? Eu tenho uma. Você tem vida? Não. Você tem tempo? Não. Você tem dinheiro? Não. Eu falo, eu tenho vida, tempo, dinheiro, e ainda estou aqui para te ajudar. Vamos lá na minha, lá, que eu vou te mostrar. Aí lá a gente usa o Vendo, lá na Clínica Zibelata. Uhum. Ah, que legal. Aí eu coloco lá na tela lá o Vendo, já mostro para ele o fluxo comercial, como funciona, né? Qual que é o canal de tração que traz mais, quais são as taxas de conversão. Aí lá a gente usa o pré-vendas aí de vocês, que é muito bom, né? Então, e aí eu trouxe o agendamento aqui para dentro do meu escritório, para separar da clínica. Então, os leads caem todo aqui, aí daqui que a Karine liga, agenda, passa o bastão para os profissionais da saúde lá. Aí a gente mede a taxa de conversão por canal de tração, usando as tags, e depois eu mensuro a taxa de conversão de comparecimento lá, porque quando o bastão volta, ele volta para cá para o pré-vendas, né? E aí, Uhum. quando ele está lá, a gente mensura a taxa de conversão por canal de tração e por tipo de procedimento. E aí, o venda é ótimo porque ele já me entrega a taxa de conversão, ticket médio, ciclo de venda, né? Todas aquelas informações que um comercial precisa. E aí já controla os motivos de perda também, né? Que é E, e muito já importante. e já controla os motivos de perda também. Então, acaba que esse rapport, quando ele é bom, cara, quem consegue fazer rapport, ele tira qualquer informação de qualquer pessoa. É incrível. É E o verdade. rapport está associado à comunicação, bicho. Hoje, o cara que sabe se comunicar, velho, e comunicar não é só com palavras, né? Porque a pessoa fala, eu vou fazer um curso de oratória. Cara, esquece oratório. Bicho. A pessoa que fala curso de oratório não sabe nem significado. Às vezes eu vou ver o significado da palavra oratória. Lá é a arte da eloquência. Oratória é nada mais que isso. Sim. Sim. Para falar bem, você tem que ter o quê? Vocabulário. Você vai conversar com que tipo de pessoa? Se você vai conversar com um advogado, você tem que ter uma hermenêutica jurídica, você tem que estudar as palavras que um advogado usa para você se parecer com ele e ter empatia, e daí sim você consegue passar avançar para uma sondagem com mais categoria. Mas como que é o seu vocabulário? Como que é a sua gesticulação? Sabe? A pessoa que usa as mãos, cara,
Você vê os grandes comunicadores, os homens poderosos. Não sei se você já tiveram a oportunidade de estar com uma pessoa muito poderosa aí. Cara, você chega perto de uma pessoa poderosa, o cara irradia poder. Ele pode Sim, estar. É um trem de louco. O cara é magnético, ou ele ou a mulher. Você chega na pessoa, ela aperta a sua mão, você até arrepia. Você fala assim, Ju, a pessoa tá viva. É aquela pessoa começa a falar, que as palavras saem igual flecha em cima de você. sim. Passa confiança, né? Credibilidade, porque ele está usando vocabulário, ele está usando gesticulação, então esses negocinhos aqui, ó, as mãos, cara, poder incrível que isso aqui tem. Quem sabe usar as mãos, ele vira meio que um hipnólogo, porque as pessoas estão carentes, está todo mundo carente aí fora, e aí você pega uma pessoa que dá atenção para o outro e foca no outro e usa as mãos, para mostrar, eu estou aqui com vocês, eu quero entender como eu posso fazer para ajudar, olha o movimento das minhas mãos. Eu estou falando com uma entonação, um tom de voz bacana, usando um vocabulário certo, e estou gesticulando, porque quando eu uso ênfase numa palavra que eu quero que vocês sintam ela mais, eu coloco as minhas mãos para reforçar. Então, eu reforço com a ênfase, com a entonação, e reforço com a minha gesticulação. E a minha imagem pessoal, minha roupa, tá me dando a chancela de credibilidade para falar o que eu estou falando. E aí eu tenho postura para usar a roupa que eu estou usando. Então, olha o tanto que é louco. E as Sim. coisas vão acontecendo no final das contas. Não sei que nós chegamos nesse assunto aqui, E não. tudo aqui, né? Tudo acontece aqui dentro. Daqui na mente, é isso. É uma junção de coisas que você vai mostrando para o seu cliente e ele vai passando a confiar em você, né? Então é a forma que você fala. Se você falou ali, né, a questão da empatia, então você ser empático com o cliente também ajuda a trazer ele para o seu lado e passar confiança na sua fala, passar confiança nas informações que você está dando para ele. Então, quando você começa a dar números, a falar de formas de como você pode resolver o problema dele, aí ele já, opa, esse cara aqui, ele vai resolver meu problema. Né? Agora, quando o cara só fica prometendo, já vira político já, né? Ah, É, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e não sei o quê, mas ele não fala minimamente como ele vai fazer isso. Então já virou o político de promessa, né? você tem que ser técnico, não tem jeito. Eu vendo, eu implementei o vendo. Então, assim, falando de casos emblemáticos aí, né, os clientes que eu consegui ver essa oportunidade, essa aí é uma. E tem um cliente meu, Kevin de Júri, um parceirão meu, Stefano Cruvinel, ele usa lá. A gente criou um funil Sniper. Lá dentro desse funil Sniper, quem trabalha sou só eu e ele. Então, além de cliente, nós somos parceiros de negócio em outras operações. E acaba que a gente prospecta junto, né? Fecha junto consultorias para terceirizar para pessoas mais inteligentes que a gente, que ganham menos que a gente. A gente vende mais e terceiriza ali e acompanha, claro, o processo. Mas a gente Sim, criou o funil Sniper, cara. É só para prospectar high ticket, entendeu? Então, igual aí no negócio de vocês, bicho, cria um funil Sniper, cara, e pega o seu melhor vendedor e joga ele dentro desse funil. E isso cria um plano de benefício muito bacana para o time comercial, sabe? O cara que virar um sniper, ele vai ter 10% de comissão, por exemplo, mais um programa de benefícios totalmente diferente. Só que o cara, para virar um sniper, ele tem que ter um ticket médio X, ele tem que ter um número X de usuários na carteira, ele tem uma série de KPIs ali, de requisitos, para ele conseguir ter essa chancela. Então, aí acaba que o cara, ele consegue prospectar. Então, imagina, vocês criam um funil sniper, e o funil sniper não tem pré-venda. O cara que não dá para ter pré-vendas no sniper. Porque o cara ele vai ter que usar da diplomacia, ele vai ter que usar do networking, ele vai ter que usar de um conjunto de ferramentas ali para ele conseguir trazer contas aí para vocês. Imagina, contas que tem 200, 300 usuários, sim. 300 pessoas no comercial. Um cara que traz 200, 300 contas numa paulada só, esse cara ele tem que ser reconhecido, não tem? Tem, Que com traz certeza. 30, 50 contas aí num único cliente. Aí esse cara, como que ele faz? Então, às vezes, criar uma academia de sniper dentro das empresas, sabe? Principalmente as empresas que trabalham com serviço, é muito bom, cara. Porque aí você vai treinando dentro de casa para o cara ser um sniper. E aí o cara, quando ele é um sniper, eu tô dando esse nome, que é o nome que nós criamos ali, pode ser qualquer outro nome Sim, bonito. Mas o cara que é um sniper, bicho, o cara chega, ele chega dentro da empresa, ele é respeitado, e aí, por ser respeitado, ele não quer perder o título também, né? E o cara ganha tão bem que ele não vai querer sair para montar o próprio negócio.
Porque às vezes o cara que ganha muito, ele não sai fácil. Tem, Sim, tem muitas empresas que você prende um talento ali dentro pela remuneração. A maioria das pessoas que eu conheço que tem empresas bem-sucedidas, pessoas que não foram revalorizadas onde elas estiveram e acabaram empreendendo por necessidade, sabe? Foi nem por é, oportunidade. Ela viu oportunidade e também a necessidade financeira e foi. Mas, cara, se tem uma academia sniper e aí você treina seu time comercial para ser um sniper no futuro, e aí o cara para ser sniper júnior, ele tem que ter um requisito X, sniper pleno, sniper sênior, sei lá. Bicho, os caras ficam todos querendo buscar aquela medalha, sabe? Isso é bem bacana. Então, uma das coisas que dá para ver um diferencial, e Matheus, respondendo a sua pergunta, é essa, sabe? É olhar o cliente como um ser humano e olhar o time também como um ser humano. Criar uma cultura forte. Que quando a cultura é muito forte, ela espelhe todo tipo de pessoa que não está naquela frequência, naquele tom, sabe? sim, Pessoa que Isso chega. naturalmente já vai Pessoa que nos, saindo, né? vocês estão tocando aí um sol maior, então. O cara chegou tocando um dó aí, ele não vai ficar, cara. Entendeu? É é, mais que às vezes faz uma tríade com alguém, alguma coisinha, mas depois ele sai, ele não fica. E as coisas vão acontecendo, sabe? legal, legal, show de bola. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava olhando o teu site, Marcos, você falou que você faz estruturação de programas de indicação, né? Uma coisa assim que às vezes é um dilema para muitas empresas é chegar para o cliente que já é dele e pedir indicação, né? Então, conta aí para nós, só uma só, não precisa ser várias, não. Só uma forma aí de programa de indicação que você tem. A questão do programa de indicação, eu aprendi isso muito com o Rodrigo Noll lá, ele que trabalha muito com isso, né? Eu conheço a turma aí, o Thiago Reis, os meninos aí, assim, não Uhum. de amizade muito próxima, mas de já ter sentado ali na mesma mesa e conversado alguma coisa. E ele fala uma coisa bem legal lá, o Rodrigo. Ele fala que não faz sentido você dar fraldas para quem não tem filho, né? Quem não tem bebê em casa. Então você precisa criar algum benefício no programa de indicação que vá fazer sentido para o seu cliente, para a pessoa que está indicando, né? Só Sim, que antes disso, você tem que colocar o cara, tem uma curva de emoção dentro da experiência do cliente com um serviço ou com um produto, você tem que pegar o cliente no ápice da curva de emoção dele. Então, naquele momento que ele está mais impactado, é o momento que ele está sujeito a receber uma proposta ali de uma indicação. Então, a gente sempre pensa no seguinte: o que faz sentido para esse cara indicar? Né? Que eu posso criar um programa para ele de indicação para ele me indicar. Tem algumas pessoas que vai ser dinheiro, outras pessoas talvez pode ser um desconto no que ele já paga, uma carência, eu não sei. Cria o que faz sentido para essa pessoa e pega no momento alto aqui da curva de emoção, da experiência dele com a empresa e faz a proposta. Aí ali você consegue colher alguns leads ali, alguns contatos, né? Então não faz sentido, o cara tá tendo uma reclamação dentro da companhia, você pedir uma indicação para ele. Hoje o maior case que eu tenho de indicação aqui é o Paul, é um cara que tem uma empresa de comunicação visual, um grande amigo. Ele me indica, assim, eu não prometi nada para ele. Só num dia que ele estava num momento de mais êxtase de resultado, e eu falei para ele que eu precisava muito da ajuda dele para ele me indicar sempre que possível. Eu falei isso na época. E aí o que eu prometi para ele? Nada. Até hoje ele me indica. Ele foi o que mais indicou até hoje, entendeu? Simplesmente porque ele virou fã, virou brother. E aí, no legal. momento ápice, eu falei para ele que eu tinha essa necessidade, que eu precisava da ajuda dele e tal. E aí ele começou a indicar. E aí ele indica, a taxa de conversão na indicação é altíssima. A taxa de conversão de indicação é de 80%, 90%. Sim. Por isso que é importante o uso das tags aí no Vendo, né? Porque o Sim, cara tem uma tagzinha de indicação na deal lá, e aí depois ele mensura quantas deals no mês teve novas de indicação e qual foi a taxa de conversão. Se a taxa de conversão tiver abaixo de 80%, está acontecendo alguma coisa com o comercial aí que não está fechando, né? E, e aí o Paul foi esse caso. Não prometi nada, simplesmente peguei na ápice da curva de emoção, falei para ele dessa necessidade e ele começou a indicar. E aí não basta também, às vezes a pessoa tem indicação e aí não trata bem o lead, né? O sim, produto. Às vezes recebe o contato e não liga, às vezes o próprio cliente aqui indica, o outro manda mensagem e não responde. Então, o sucesso nesse canal de tração aí, que é o programa de indicação, ele vai depender tanto de fatores internos quanto externos, né?
do próprio cliente estar indicando e do time comercial, e se essa pessoa é sozinha, ela também ter tempo para fazer o approach ali e começar o processo de vendas. Uhum. Então, um case aí bem emblemático é esse aí. Eu acho um pouco difícil de você lidar com indicações quando você tem uma equipe que não está preparada para atender indicações. Por quê? Porque, cara, uma indicação ela vem com a expectativa muito mais alta. Então, se eu vou lá e falo para um cliente aqui do Vendo, cara, o Marcos ele já fez empresa faturar triplicar o faturamento, já fez empresa sair de 2 funcionários para 7, 8 funcionários em 6 meses, tal. Cara, você imagina que eu estou falando do seu negócio. Então é a indicação vai acontecer. Só que a régua da pessoa, quando ela chegar para falar com o Marcos, a régua dela vai estar aqui em cima. Se a pessoa chega, bom dia, Marcos, tudo bem? E você? Oi, beleza? E demora um dia e meio para responder, cara, a régua da pessoa, do mesmo jeito que vai lá para cima, ela volta lá para baixo. É verdade, é verdade. Então, Então, é perigoso, né, eu cara? falo para o pessoal de venda, eu falo, cara, para de fazer apresentação e foca em dar palestra. Aí o pessoal não entende. Eu falo, "Bom, mas dá palestra, cara, dar palestra é melhor do que apresentar. Depois que você fez um rapport bem feito, fez uma sondagem, entendeu as dores e as necessidades do seu cliente. Aí quando você for apresentar a solução, dá uma palestra, entendeu? Não apresenta não, dá uma palestra. Porque aí o cara vai encantar, bicho. Pensa, um cara Sim, chegou, criou um rapport legal, fez as perguntas certas, de forma delicada. E tem gente que nem fez rapport, já começa a perguntar. Tem uns caras, pessoal numa plataforma que nós estamos adquirindo aí para fazer sales engagement, né? Para criar fluxo de cadência ali. O cara já chegou me perguntando um tanto de coisa. Eu falei, bicho, peraí, vou te dar uma dica. Faz um rapport comigo primeiro aí. Nome, que esse eu tô bem, né? Ah, você já chegar seco Pergunta meu assim. nome primeiro. Já chegar secão assim, já até assusta. E aí o cara, na hora da apresentação, Matheus, se ele dá uma palestra, bicho, cara, não tem jeito, bicho, o negócio acontece, entendeu? Por sim, isso que eu tenho dificuldade de prospectar no Instagram, assim, porque vai gerar uma cascata de deals ali, de oportunidade, cara. Eu sou alfaiate, eu falo, não sou indústria, sou alfaiate, eu faço sim, toda vida, entendeu? Eu não consigo matar a Amazônia um dia. Eu tenho que pegar o cliente, entender, é bem customizado, né? Então, sim. É bem personalizado, né? muito, total. Por mais que tem todo o escopo da consultoria pronto, conforme eu falei para vocês, a etapa e tudo, mas aquilo é igual uma alfaiate, cara. Eu preciso tirar as medidas Sim. do cliente, entender o perfil dele, o que que ele gosta, o que que ele rejeita, para a gente criar a peça, né? A roupa que ele vai querer. Então, eu gosto de trabalhar assim. Mas eu sempre falo que a pessoa que dá uma palestra, ensinar os vendedores de vocês a dar palestra de processo de vendas. Esquece, o cara não quer CRM. O cara não quer, ninguém quer um CRM. A pessoa quer o quê? Ela quer o quê? Ela quer, mas ela quer informação. Não, não quer informação. Ela quer É, tem que, resolver o problema. tem que nem resolver o problema. Eu falo assim, eu vendi uma consultoria uma vez, William, tipo, quase R$ 1 milhão, cara, com um papel e uma palavra. Sabe, eu fui fazer a apresentação, e aí óbvio, levei o scope e tudo, né? Não foi só com a Sim, palavra. Mas eu fiz uma brincadeira. E dentro da minha pasta eu coloquei uma única palavra, e aí, beleza, no café lá, eu e essa pessoa. Aí eu falei, olha, eu trouxe a proposta aqui para você, de como nós vamos conseguir te ajudar, baseado em tudo que nós mapeamos, tudo que nós já conversamos até aqui. E a única palavra que tinha era essa aqui, ó, tempo. Era o que ela queria, entendeu? Ela só queria ter tempo, qualidade de vida. é, Processo, informação, organização, reunião, isso tudo meio para ela conseguir ter tempo, Uhum. ter qualidade de vida. Quando eu falei tempo, aí ela falou assim, nossa, mas doeu até meu coração. Eu falei, ela falou, cara, isso é o que eu mais quero a vida inteira, eu nunca consegui sair de dentro da empresa. Eu falei, eu poderia traduzir essa palavra tempo em qualidade de vida, tempo com a sim, sua família, cara, você entendeu? Aí como eu vou fazer isso? Aí eu tirei o escopo, entendeu? E foi uma brincadeira, igual aquele pitch de tela preta lá dos caras, né? Os caras sim. levantaram lá 1 milhão, mais de 1 milhão, acho. Eu não lembro bem a informação, mas os caras fizeram um pitch de tela preta lá na rodada. Os caras chegaram lá, rodada Série A lá, o cara, qual que é o projeto? Não tem projeto. Mas quem está participando aqui, quem vai ser o COO é o fulano, o CMO é o ciclano, o CEO é o ciclano,
quem vai tocar a parte comercial é o fulano, e são os caras foda. Então, qualquer coisa que esses caras fizerem vai dar dinheiro. Aí os caras falam, não, pega o dinheiro aí, traz o projeto. Deve for o contrário, né? Sim, Então, a visão é essa, você pegar o que o cliente quer, bicho, o que um cliente grande quer, e aí acaba que se você oferece isso para ele, fala já na cara, logo na hora da apresentação, o que que você vai apresentar, o que que vai oferecer para ele, que é o furo, que é o cara falar, o cara não quer o furo, quer a furadeira, já viu? Aí o cara não quer a furadeira, não quer o furo nem a furadeira, ele quer o quadro. sim, O cara fala, filho, não quer o furo, ele não quer a Nem a furadeira, furadeira, ele nem quer o quadro. quadro. Isso aqui o cara quer. O cara quer sentar e contemplar uma arte, alguma coisa que vai pôr na parede. Então, se o cara está em contemplação, entendeu? Então, ele quer sentar ali e contemplar. Como é que nós podemos oferecer esse furo para ele, que esse quadro, que essa contemplação? Então, dá para vender a furadeira, o furo, o quadro, a poltrona, a A decoração, bucha, o parafuso, tudo. tudo, aí junto no pacote, entendeu? Aí é, eu tô pensando só na furadeira, não, vender furadeira. Então, assim, é bem isso, sabe, gente? Resumindo aí. show de bola, show de bola. Legal. E Marcos, você até comentou antes ali sobre a questão de recrutamento, né, e seleção. E essa parte aí você traz também para a tua responsabilidade, conforme que nem você ali falou que tinha um cliente que você estava acompanhando desde final de 2020, né, começo de 2021. Então toda essa parte você também traz para você ou essa parte ainda fica com o cliente? Como que funciona aí? Então, aí, para os colegas aí que estão ouvindo aí o podcast, se forem consultores, eu acredito que muito consultor deve ouvir, né? Sim, O Peter Drucker, que é um grande administrador americano, ele divide a consultoria entre consultor interno e consultor externo. Eu já explico um pouco a diferença. O consultor externo, ele cria os processos e entrega. Sebrae, não funciona. Uhum. O Sebrae não funciona. Com todo respeito ao Sebrae. É bom, é legal, mas não funciona. Eu já dei consultoria pelo Sebrae. Por sim, quê? Entrega ali o playbook, entrega ali os processos, bicho, o cara não vai rodar aquilo. Então, um consultor externo, ele faz o quê? Ele estrutura o processo de seleção, de recrutamento e seleção. Se a pessoa que está lá dentro da companhia ela é muito boa, é um bom gestor, ele vai pegar aqueles processos, aí sim a consultoria externa vai funcionar bem. Porque já existe um consultor interno lá. Então, tem um sim, consultor externo falando com um consultor interno, que esse consultor interno é exclusivo daquela empresa, que é um gestor lá dentro. Aí funciona. Agora, um consultor externo sem um apoio lá dentro, não funciona. Então, nesse caso, a gente estrutura o processo de recrutamento e seleção, que é o quê? Estruturação da vaga. Hoje, o que que um colaborador quer, gente? Mês passado, nós tivemos a maior taxa de pedido de demissão no Brasil desde quando fundou a CLT. Depois vocês dão um Google aí, como se diz, e veem. O maior índice de pedido de demissão foi no mês passado. Aí o pessoal fala aí de questão de desemprego e tal. Cara, não é isso. A questão não é desemprego. O colaborador ele quer 5 coisas. Isso precisa estar evidenciado na vaga. Primeiro, ele quer uma boa remuneração. Gente boa é caro. Esquece, tem uma máxima. Gente boa não tem currículo, tem carta de apresentação. Quem está distribuindo currículo, com todo respeito às pessoas que estão distribuindo currículo nesse momento, quem está distribuindo currículo não é bom, ainda. Ainda não é bom. Se fosse bom, nem currículo tinha. Tinha uma carta de apresentação lá no LinkedIn ou em algum lugar. Gente boa, meu amigo, sim, gente boa é contratada assim, no laço. Mas as pessoas querem bons profissionais, ou boas remunerações. As pessoas, elas querem o quê? Um programa de benefício bacana. Ela precisa ter uma boa remuneração, um programa de benefício. As pessoas querem um plano de carreira, onde eu vou chegar dentro dessa companhia, aquela linha horizontal de antigamente, que as pessoas ficavam 20, 30 anos, não existe mais. Então, as pessoas sim, querem um plano de carreira, salário, benefício, plano de carreira, conforto emocional, estabilidade emocional e estabilidade profissional. Se a empresa não oferece essas 5 coisas, ela não vai achar bons talentos. E aí, sim, nessa estruturação, a gente fala isso para eles. E o que é que a empresa quer? A empresa quer pessoas com hard skills e com soft skills muito é, boas. Eu falo, às vezes tem empresa que contrata as hard e demite pelas soft. Né? Eu só é, contrato olhando as hard, aí demite pelas soft. Você tem que juntar as duas. Só Talvez. que, Marcos, cara, deixa eu fazer uma pergunta agora pra ti, porque me deu curiosidade. Eu
tenho a opinião de que soft skills, apesar de ser soft, são muito mais difíceis de você encontrar uma que se adapte à empresa do que hard skills. Porque hard skill, por exemplo, eu aprendo, cara. Hard skills o aprendizado te oferece, mas soft skills não. Se eu sou uma pessoa desorganizada, se não partir de mim se organizar, cara, pode ser igual você falou, o Thiago Reis aqui do meu lado me dando treinamento que não vai adiantar nada, É não é? verdade. O que você acha sobre isso? Não, eu concordo, total. Eu acho que tem que ser um equilíbrio, sabe? Também. Uhum. Tem pessoas que têm soft skills muito boas, mas o técnico é baixíssimo. É muito Hoje o ruim. mercado precisa de técnicos. Sim. Técnicos com bons comportamentos. Só que aí, então, dá para criar uma chancela mínima de hard skill, pelo menos para conseguir trazer pessoa. Então, vamos falar Sim. a questão. Você está contratando um cara para o TI, bicho. O cara tem que ter um mínimo. É, Contratando um cara ali para o comercial, o cara tem que ter um mínimo ali de treinamento técnico ali sobre o produto ou serviço que você vende, para ele conseguir ter, sim, lembra do vocabulário na comunicação? Como que o cara vai ter? O cara é um bom comunicador, então ele tem uma soft skill boa de comunicação, mas ele não tem vocabulário. Aí, igual você falou, dá para desenvolver, mas qual é o tempo, qual que é a curva É, de tempo que eu vou precisar para desenvolver a técnica nesse cara? isso. Aí o tempo de ramp-up dele vai demorar. Então, tem que ter um equilíbrio entre as duas. Então, o que eu preciso de mínimo de técnico e mínimo de comportamental? E aí é onde entra, que eu sempre falo, naquela questão de clima organizacional. Eu gosto de fazer o conjunto de valores da empresa, não por frases bonitinhas, mas por que é o que a gente encontra, né? palavras. Eu cheguei na empresa do cara, aquela missão, visão e valor, uma placa lá de 1950. Aí eu falei, quem que é seu funcionário mais antigo? Chamou, falei, vira de costas aqui para essa placa. Eu falei, o que está escrito naquela placa? Não sabe. Sim, Então, às vezes eu falo que as palavras, elas são importantes. Por exemplo, aqui nós temos a palavra compromisso, dedicação, diplomacia, inovação e expansão. Essas palavras aqui na Consulclinic nós não abrimos mão. Diplomacia, por toda essa pompa que vocês estão vendo aqui, na forma que nós estamos conversando. E se tivessem presente aqui, eu teria que preparar um baita de um café da manhã para a gente, independente se vocês já tivessem tomado. Isso é um sim, ato de diplomacia. sim, É o respeito da pessoa, a postura. Compromisso, compromisso com a pessoa mesma, com a empresa e com o cliente. Dedicação da mesma forma. Inovação, sempre pensar diferente. Então, eu criei o conjunto de soft skills que eu preciso, e quando eu faço a entrevista, se a pessoa não tem esse conjunto, ela está fora. Não faz sim, eu não vou conseguir desenvolver isso a tempo hábil, né, para a pessoa conseguir ter o mínimo de compromisso. Você Só... indica alguém? Oi? Você indica alguém nesse sentido de entrevista e tudo mais? Então, aí na entrevista eu faço o quê? Eu estruturo ela, né? A gente estrutura o padrão, como essa entrevista vai ser feita, Uhum. estrutura a vaga, cria o plano de benefício, cria o plano de carreira, cria uma cultura forte para a pessoa ter essa segurança emocional, para não dar um burnout ali, e cria essa estrutura de segurança profissional também. Porque você não vai pegar um talento de uma empresa que o cara ganha 10 mil, oferecer 15 mil, achar que ele vai. Se ele não tiver segurança profissional, ele fica ganhando os 10 lá. é, Chegar aí, ele não sentir segurança e estabilidade, ele não vai pelo dobro do salário. Porque ele fala, nossa, eu vou abrir mão de 10 anos de 10 mil por um período aqui com uma empresa que eu não sei se ela vai ficar mais um ano no mercado de 20. Ela não vai sair. Então, a gente estrutura tudo isso. E quando nós somos os consultores externos, a gente só estrutura e fala o que deve ser feito, mesmo sabendo que a chance disso dar errado é muito alta. Mas, como gestor interno, aí nós conduzimos as entrevistas junto com o gestor que está lá, entendeu? Na maioria, eu sempre faço as primeiras contratações, sabe? Eu gosto. Por isso que eu falo que eu sou meio alfaiate, porque eu não Uhum. tenho equipe grande, sabe? Eu tenho bons parceiros. Então, no jurídico, eu tenho um baita de um parceiro, que é o Dr. Vinícius Félix, é meu professor e um cara fantástico. Na parte de M&A e evaluation ali que a gente faz, tem o Stefano Bruvinel, um grande amigo também. E sempre essa parte eu passo para ele. A parte de crédito e investimentos, que a gente também faz dentro da Consulclínica, acredito que vocês viram lá. Então, às vezes a empresa quer crescer, a gente já faz uma varredura no mercado para entender as linhas de crédito disponíveis com as taxas de juros mais baixas antes de crescer, e depois o juro fica alto, né? Porque a pessoa já vai sim, ficando insolvente, não tem laço. Uhum. Aí eu tenho o Tarcísio, da Minas Capital aqui de Uberlândia, também um cara fantástico, é associado à XP. A parte de investimentos é o Tarcísio também, que às vezes a empresa tem caixa e aí ela não sabe o capital de giro necessário. Aí às vezes o caixa que ela tem é maior do que o capital de giro necessário. Aí o que que a gente faz? A gente aloca essa diferença numa linha de crédito, numa linha de investimento com uma retirada mais rápida, caso ela precise,
mas que gera uma rentabilidade interessante para isso e para a última linha também. A gente Sim. faz toda essa projeção. E o outro capital de giro a gente coloca numa viabilidade de investimento com uma retirada de mais um, para que ela também consiga fazer aquilo render minimamente acima da inflação. Então, aí a gente vem e faz isso, o Tarcísio vem e cria isso. Então, na parte administrativa na parte administrativa e financeira eu tenho a Keila, é minha contadora. Aí, geralmente, ela dá assim, eu fico meio que aquele cara ali, entendeu? Sim, Ou meio que o maestro, né? Eu entendo os instrumentos ali e tal, e aí eu falo, ó, Tarcísio, eu preciso disso, ou Vinícius, vamos estruturar legal. do jurídico lá, os termos de consentimento, é importante fazer um para cada procedimento. É por isso que eu fui fazer direito também, para ter noção do que eu estou falando, né? Sim, Administrativo no financeiro, construção de organograma, definição de cargos e funções, aquilo. Aí eu já pego isso aqui e jogo lá para o Vinícius, para ele fazer um MOU num contrato societário, definição de funções e cargos dos sócios, que às vezes está tendo atrito. Então, tá vendo o tanto que a gente faz esse trabalho? Uhum. Outros consultores. Então, o negócio não é desmatar a Amazônia. Não dá, às vezes tem casos que a gente contrata, e tem casos que eu tenho uma parceira que tem agência de RH e já faz esse processo seletivo prévio, que a gente envia isso, ela já manda os talentos que já tem aderência com a vaga, para sim. economizar aquele tempo de ter que fazer subir vaga, escolher currículo. Então, a Keila faz isso. Outra que não, a Keila do administrativo faz isso e ela já traz essa. Então, assim, sabe, eu vou meio que pegando os melhores consultores que tem, que estão em áreas distintas, e eu aqui no meio eu consigo olhar para a empresa e falar, opa, aqui eu preciso disso, aqui eu preciso daquilo e tal. Aí só o consultor interno e externo, e eu tenho os dois, né? Tem um Show. interno que fica só fazendo leitura de dados, que a gente tem um BI, que a gente pluga esse BI no RP do cliente, ou nas planilhas, o que quer que seja, para eu ter dashboard em tempo real, e aí o consultor interno faz isso, e o consultor externo nosso, que fica lá dentro da empresa, já recebe esses relatórios em tempo real para ir lá e fazer. Mas nada a nível de 100 clientes, entendeu? Eu não Sim. tenho 8, tem 50 clientes ativos. Mas é poucos clientes, só que o valor da estruturação nossa é alto, assim, o valor é alto, não o preço é alto, o valor é alto, e a recorrência a gente ganha um fixo mais uma percentagem em cima do faturamento. Então, acaba que eu sou meio que o sócio. Eu falo que eu sou franqueador, eu estruturo e ganho royalties. Então, Sim, Uhum. a franqueadora não ganha a taxa de franquia para estruturar, Sim. eu ganho a taxa de estruturação. E aí os meus parceiros cobram um valor, eu jogo um valor e ganho a taxa de estruturação. E depois a franqueadora não ganha o royalties para fazer a gestão, ajudar o pessoal lá dentro, eu ganho sim. royalties para fazer a gestão. Eu sou meio que uma franqueadora, só que eu não tiro o nome do cara lá da porta dele, entendeu? A gente E é dá tudo todo em cima do faturamento, né? Se o cara, e quanto mais certeza. resultado ele tem, A gente está junto. Se não tem, eu fico só com o meu fixo, que eu pago o custo. Então, do gestor que está lá. Mas se não tiver, se não tem lucro, eu não tenho também, é verdade. show, maravilha. E contratação é isso, William. A gente ajuda sempre pensando nisso, né? 5 critérios do colaborador que ele precisa e nesses 2 que a empresa precisa. Então, esse casamento ele precisa acontecer. Maravilha, então, Marcos. Quero agradecer aqui a tua participação com a gente. Nossa, você passou muito insight aí para nós, muito conhecimento. E a gente ficou bem feliz aí quando soube que você queria participar, porque você é um parceiro já antigo aí, nossa. E, nossa, foi muito boa a conversa. Passou aqui que foi rapidinho o horário, né? E É. mais uma vez aí, muito obrigado, viu? Valeu, show de bola. Eu que agradeço aí, William, Matheus. É sempre bom estar com vocês. O William tá meio sumido agora, o William virou CEO agora do negócio aí. Bianca agora. Acho que ele tá Trabalhando bastante. mais mas foi muito bom. Muito obrigado aí pela oportunidade. Também agradecer a todo mundo que está ouvindo aí. Empreender é um desafio, né? A gente sempre fala, e essa troca é muito rica, porque o caminho do empreendedor é muito solitário, né? No final das contas, Sim. no final do dia é você com a sua calculadora e seu papel ali, entendendo se a conta vai fechar, né? O início da jornada é bem esse. E até quando você vai empatar, fica dando traço, que dia que começa a entrar lucro. Quando Sim. entra lucro, o cara já fica doido para crescer e queima a caixa crescendo. Então, assim, é uma loucura. Mas agradeço a oportunidade. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Insta aí é @Marcos Paulo Paglioni, fiquem à vontade. Tenho da empresa também, que é a Consclinic Brasil. Aí tem o site consclinicbrasil.com.br, tem o Insta também, @Consclinic Brasil. Fiquem à vontade aí para
apreciar lá um pouquinho do conteúdo que a gente coloca. Eu estou prometendo ainda, Matheus, ser mais assíduo aí nas postagens. E quem quiser fazer contato comigo também, eu sou super aberto, gente, super acessível aí para fazer relacionamento, fazer network. Eu acho isso muito bom. Fechou? Obrigado, viu? Maravilha. Então, eu também agradeço, Marcos, por você ter compartilhado um pouco da sua história como pessoa, como você começou em todo essa trajetória na gestão, né? Porque é uma trajetória que não começou ontem, não começou ano passado, e você traz com você uma bagagem muito importante, justamente para gestores que passam hoje o que você passou lá em 2017, lá em 2016, tá? Então, te agradeço por você ter trazido um pouco da sua história, um pouco do seu negócio para a gente. As redes sociais aqui do Marcos Paglioni e da Consul Clinic também estarão na descrição, seja no YouTube, caso você esteja assistindo a gente, ou ouvindo no Spotify, também estará ali na descrição, tá? O LinkedIn, pelo Marcos, acredito que é o melhor canal, né, Marcos, para entrar em contato contigo. LinkedIn é boa. Marcos Paulo Paglioni também. É isso, Bom tá? sobrenome, é fácil aí, qualquer lugar que você achar. Combina muito com o Poderoso Chefão, né, cara? Paglioni, quase um Corleone. É verdade. Rapaz, eu gosto de degustar charuto. Um dia eu no sábado ali, o cara fez essa brincadeira, né? Eu falei, rapaz, Dom Paglioni. Eu vou chamar você assim agora. Matheus, que isso. Marcos, espero que você possa participar mais vezes aqui com a gente, tá? Muito obrigado a você que acompanhou essa conversa, a você que tem acompanhado o Vendocast e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu.